E aí, no oitavo ano, vamos lá meter bronca, tá? A gente já fez uma aula de exercício, a gente fez uma aula primeiro e eu passei 3 páginas de exercícios, tá? Aí a gente já fez a primeira, a segunda aula e agora a gente vai para a segunda página de exercício, tá? Sobre o número π, número irracional π, ok? Então vamos lá. Quem é que lembra aí quanto é que vale π? 3, quanto? 14, muito bem. E vocês viram que ele era irracional, aí a gente viu também que ele era um número infinito, né? 3,1456 e vai um monte de número se repetindo, né? Assim, não se repetir, né? Um monte de número sem sequência, né? Sem sequência nenhuma, então por isso que a gente chama de número irracional. Mas aí a gente vai tomar como base que o π, a gente vai ver as questões todinha, na questão ele pede que o π, a gente avalia o π como 3,14, tá? Então vamos lá. O bom é que você tenha respondido, tá? Tentado responder o exercício que tinha passado, na página 49. Tentou fazer, não conseguiu, aí você pega e dá uma olhada no vídeo aqui, tá? Mas antes tenta fazer o exercício, ok? Tente fazer o exercício. Caso você não fez nada, aí tipo, não tive tempo, professor, estou muito ocupado nessa quarentena, é muita coisa para fazer, que eu garanto que não é o que está acontecendo, então você vai, bota uma pausa no vídeo, tá? Bota assim, ó. Primeira questão aqui, ó. Aproveita o vídeo, bota uma pausa, pegue seu caderno e tente fazer a questão, tá? Lembra aí, se não lembra do assunto, assista a primeira aula de novo, ok? Assista a primeira aula porque vai relembrar isso aqui, ok? Façam isso que eu acho que garante que vai ser bem tranquilo, tá? Então, parou, tentou responder e agora vamos lá responder, tá? Usando o valor de 3,14 para π, tá vendo? A gente vai, no lugar de π, a gente vai botar 3,14. Calcule o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 8 cm, letra B, 0,45 cm, 2,5 cm e 7 cm, tá? Quem lembra aí qual é a fórmula do comprimento? Quem é que lembra qual é a fórmula do comprimento? Hein? Você lembra não? Vamos lá, é uma piadinha. A Luiz Felipe com certeza deve ter lembrado, né? O comprimento de uma circunferência é 2π raio. 2π raio. 2π raio. Lembraram agora, né? Não, é da primeira aula, tá? Se não lembra de nada aí, assiste a primeira aula, é curtinha, né? 15 minutos, sei lá, 10 minutos. Você assiste essa aula e volta para o exercício, ok? Então, a forma do comprimento da circunferência é comprimento é igual a 2π, né, o número π e o R. 2π raio, tá? O R eu estou simbolizando aqui, mas é o raio da circunferência, tá? Então, o comprimento da circunferência, 2π raio. Então, vamos lá. Usando essa fórmula aqui, ó, 2 vezes, quem é o π? 3,14, vezes o raio. Quanto é o raio que ele deu aqui? Um raio medindo 8, então fica 2 vezes 3,14 vezes 8 igual a quanto? Deu 50,24, tá? Se sua conta não deu isso, refaça a sua conta, tá? Porque essa conta aí tá certa, ok? Segundo, a mesma coisa, a gente só vai substituir ó, o 45 no lugar do E, tá vendo? O começo é todo igual. Fica 2, multiplica por 3,14 e multiplica por 0,45. Gente, a gente não usa mais o sinal de vezes, tá? Porque a gente começa a trabalhar com incógnita, trabalha com x, y. Então, quando a gente estiver aqui junto, para não ter 2x, aí a gente vai trabalhar sempre com ponto, tá? Para quem não sabe, eu garanto que a maioria aí está sabendo o que é esse ponto, tá? Esse ponto agora é o símbolo do sinal de vezes, tá bem? Então, a mesma fórmula, tá vendo? O comprimento é 2 vezes π, que é 3,14, vezes 45, que é o raio. E isso aqui deu isso aí. 2,826 centímetros, tá? A mesma coisa no letra C, tá vendo? Só é aqui, ó, a única coisa que mudou na conta é 2,5, né? Que é o raio. E a D também, né? Aqui deu 15,7 e aqui o comprimento é 2 vezes 3,14 vezes 7, dando 43,96 centímetros, ok? Então aí, tranquilo demais, né? Isso é a fórmula, então, com a fórmula do comprimento. Muito bem. 2π raio, tá? Questão 2. Então vamos lá, questão 2, tá? Sabendo que o comprimento de uma circunferência é 56,52, determine o diâmetro dessa circunferência.
circunferência. Diâmetro, tá vendo? Não é raio. E vocês olharam, lembra aí o que é o diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio, tá? Raio lembra de bicicleta, ó. No pneu da bicicleta tem os raios. Ele vai da onde? Vai do centro do pneu, né? Da roda, até a extremidade, né? Até realmente o pneu. Então aquilo a gente chama de raio. O diâmetro é 2 vezes o raio. É comprimento completo, tá? Passando pelo centro da circunferência. Então ele pede aqui, ó. Eu estou sabendo, o comprimento da circunferência determine o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio, né? Então eu vou usar de novo a fórmula. Só que eu já tenho agora, eu tenho um comprimento já. Tá? 2 pi raio. Mas ó, se eu separar esse aqui, ó, 2 vezes o raio, que eu posso separar, vira o diâmetro. Tá? Mas vamos lá então aqui, ó. Então fica, aqui é o comprimento 56,52 é igual a 2 vezes pi, que é 3,14 vezes o raio. E agora, gente, como é que eu vou descobrir quanto é o raio? Quem lembra aí? Então, ó, se eu quiser descobrir o raio, eu tenho que deixar ele sozinho do lado da igualdade. Então, o que acontece? O que está aqui, ó, está assim multiplicando, vai passar para o outro lado o quê? Isso, Felipe. Dividindo, né? Isso aí, Danilo, lembra, né? Então, se está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar como agora, organizando, ó. Primeiro eu fiz aqui essa conta. 2 vezes 3,14 deu 6,28. Também eu estou fazendo passo a passo para ninguém se perder, tá? Multiplica aqui e depois esse aqui vai passar o quê? Dividindo. Então, ó, vai ficar o raio é igual a... E eu mudei a ordem aqui, tá? Porque geralmente a gente assim vai ficar organizado, tá? A incógnita vai lá pro lado do primeiro meio. Então ficou aqui, ó, 56,52, passo 6,26 dividindo. Então ficou 56,52 dividido por 6,28, que dá no final, o meu raio deu 9. 9 o que, gente? Centímetros, tá? Aí aqui eu estou dizendo, porque ó, o diâmetro é 2 vezes o raio, tá? Então aqui eu descobri o quê? O raio. Se eu descobrir o raio, quantas vezes vai ser o diâmetro? 2 vezes o raio. Quanto é o raio? 9. Então meu diâmetro vai ser isso mesmo, 18, né? Que é 2 vezes R, que é 2 vezes 9. Meu diâmetro é 18 centímetros, ok? Fácil também, né? Vamos lá para outra questão. Gente, se não estiver entendendo, você volta o vídeo e olha de novo, tá? Porque tá aí, ó. Até coisa que eu às vezes eu passei aqui, mas como eu fiz aqui o cálculo, eu botei bem detalhado, tá? Para ninguém se perder. Observe aí a figura. Veja a medida do diâmetro do pneu do automóvel. Mede aqui, que se não estiver enxergando aí, mas ó, 0,60 metros. Isso aí vale quantos centímetros? Muito bem, 60 centímetros, tá? Mas a gente vai usar isso aqui como um metro mesmo, não tem problema, tá? Quando a gente for botar o raio, ó. Mas isso aqui está me dizendo o quê? Isso aqui é o raio ou o diâmetro? Isso mesmo, diâmetro, né? Por quê? Porque vai o comprimento todo da circunferência, então é o diâmetro, não é o raio. Considerando que, ó, de novo, igual a 3,14, responda as questões, tá? Vamos ver as questões que ele pediu aí nessa terceira. Qual será aproximadamente o comprimento da circunferência desse pneu? Hein? Então a gente vai usar a mesma fórmula, né? C é igual a 2 vezes o π, que é 3,14, vezes, ó, eu botei o raio. Qual era o raio dele? O diâmetro era 0,6, 0,60, e eu botei o raio que é metade, 0,30. Fazendo essa conta aí, ó, 2 vezes 3,14 vezes 0,30. A gente já fez, ó, na outra, lembra aí, ó. 2 vezes 3,14 dá quanto? 6,28, tá? Quem quiser já usar junto, pode usar. 6,28 vezes 0,30 e deu 1,884, tá? Metros, quase 2 metros, né? Aí agora a letra B. Se esse pneu der 5.000 voltas, tá? A gente já viu, uma volta completa dele deu quanto? Isso aqui, né? 1,884 metros, tá? 1,88 m. Se eu der 5.000 voltas agora nesse pneu, quantos metros será a distância percorrida pelo automóvel? Fácil demais também, né? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar 5.000 vezes esse comprimento. Eu botei aqui, ó, também, ó, para 5.000 vezes C, que é o comprimento, que eu já tinha achado o comprimento antes, como foi o comprimento? 1,884. Isso aqui me dá, quando eu faço esse cálculo, dá 9.420 metros, tá? E aí, quanto é isso em quilômetro? Hein? Lembra aí?
Quarta, um menino brinca com um arco de 1,2 metro de diâmetro, tá? O arco que ele está dizendo é tipo um bambolê, tá? Uma roda, todo jeito. Então aí, um menino brinca com um arco de 1,2 metros de diâmetro. Considerando π igual a 3,14, que distância ele percorrerá se der 100 voltas com o arco? Então, ele pega esse arco e vai rolando. Se ele rola 100 vezes, quanto é que vai andar? Então, primeiro erro, qual o primeiro passo que a gente tem que fazer? Isso mesmo, a gente tem que calcular quanto mede esse comprimento desse arco. E como é a forma que a gente vai usar? Isso mesmo, 2 π raio, né? Então, vamos lá. 2 π raio, 2 vezes π vezes o raio. Quanto é o raio, vai ver que está nisso aqui, né? 1,2. Na verdade, se a gente multiplicar aqui, ó, 2 vezes 0,6 dá o próprio diâmetro, tá? Também quem quiser fazer pode fazer direto isso. Mas vamos lá. 2 vezes 6,14 vezes 0,6 deu isso aqui, ó, 3,768 metros, tá? Então, cada vez que o arco roda, uma volta dele anda isso aí, tá? Agora, se ele der 100 voltas, muito fácil fazer essa conta, né? Quem lembra aí? Quando eu multiplico por 100, o que é que faz com a vírgula? Isso mesmo, a vírgula vai correr duas casas, então vai ficar fácil essa conta, né? Botei aqui, ó, então, 3,768 vezes 100, a vírgula corre duas casas, então deu 376,8 metros, né? Facinho, né? Vamos para a próxima questão. Se tiver dúvida, volta lá o vídeo, dá uma pausazinha, qualquer coisa, se vocês mexerem mais no YouTube você pode tanto acelerar, se alguém aqui estiver entendendo muito rápido, pode acelerar o vídeo para 1,5, entendeu? Ser uma vez e meio mais rápido, ou pode também, ó, dar uma freadinha no vídeo, tá? Botei com 0,76, eu vou falar no slow motion para vocês. Vamos lá, então aí, ó. Quinto, usando a fita métrica graduada, Luísa mediu o contorno de uma peça circular e encontrou 41,3 centímetros de comprimento. Então ela botou uma fita numa coisa circular, tá? Então isso aqui já é o comprimento de uma circunferência. Qual é o comprimento do diâmetro, tá? Dessa peça circular? De novo, que é o diâmetro? 2 vezes o raio, tá? Qual é a forma? 2 π raio, tá? Ou eu vou botar aqui de uma outra forma também, pra gente ver quem não se ligou ainda, tá? Então, o que é o diâmetro? O diâmetro D é 2 vezes o raio. Então eu podia separar isso aqui, ó, porque a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Eu podia usar esse 2 vezes L igual a D, e essa fórmula continua sendo igual, tá? Em vez de eu colocar 2 π raio, 2 π L, 2 π raio, eu posso simplesmente botar o diâmetro direto vezes o número π. Então aqui, ó, eu quero saber esse D e tem o π. Então, que é a única coisa que eu vou fazer aqui, eu usei essa fórmula, tá? Então, D vezes, que D é o quê? 2 vezes o raio. Só que ele não pede aqui nessa questão o diâmetro, ele não pede o raio. Então, eu podia fazer aqui, ó, que diminui minha conta. Em vez de eu fazer multiplicar 2 vezes 3,14, que aí a gente já viu que é 6,28, a gente simplesmente podia botar só o D aqui e agora aqui, ó, está multiplicando. O que a gente vai fazer quando está multiplicando? De um lado, vou passar para o outro lado, o quê? Isso, dividindo, tá? Então, eu vou, deixo o D só de um lado, e o que fez? 141,3, o 3,14 passou para baixo aqui. E aí a gente fazendo essa divisão vai dar 45 centímetros, tá? De diâmetro, tá? Vê, essa daí, preste atenção, tá? A gente está fazendo antes como 2 π raio, né? 2 π raio. E nesse caso a gente usou o quê? D vezes o π. E aí a conta diminui uma pontinha de nada, mas aí também pode usar, tá? Diretamente. Se ele te der o raio, você vai fazer com 2 π L. Se ele te der o diâmetro, você usa só o D, substituindo aí, botando o D direto, né? Que é a mesma coisa, né? A gente já viu aí que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então aí, tranquilo, né? Fácil. Tem mais uma aí, ó. Um abajur tem base circular de 22 centímetros de diâmetro. Necessita-se de uma fita que envolva todo o contorno da base. Qual o comprimento de fita necessário para envolver a base do objeto? A mesma coisa, vai ter uma circunferência que é isso aqui, ó, no desenho. Amém? Então ele vai envolver isso aí. Então como é que eu faço? Tem 22 centímetros de diâmetro. Então, ó, agora nessa forma eu não preciso usar 2 π raio. Se ele já está me dando diâmetro, eu vou usar diâmetro vezes π, né? Então fica 22 vezes 3,14. A conta deu, ó, aproximadamente 69,08. Eu botei já a resposta, tá? Isso aí foi um. Mas vamos lá para a conta.
Eu posso usar essa aqui. Em vez de usar essa fórmula do espirraio, eu uso 10. Então, fica 22 vezes 3,14, que dá isso aí, 69,8. Ok? Tranquilo, né? Vamos lá. Sétimo, ao redor de mesas circulares de um restaurante, pode ser acomodado 8 pessoas em um espaço de 60 centímetros para cada um. Quando a gente senta numa mesa, a gente tem que ter um espaço, né? Para a gente comer, sei lá, vai beber alguma coisa, então tem que ter espaço. Então, para cada pessoa da mesa tem 60 centímetros da circunferência da mesa, tá? Então, se eu pegasse a mesa e medisse ela, eu ia separar assim em fitas de 60 centímetros para cada pessoa, para botar uma cadeira ali, por exemplo, tá? É mais ou menos esse caso. Então, em cada cadeira, cada pessoa precisa de 60 centímetros, né? Dessa mesa. Qual é o diâmetro de cada uma dessas mesas, tá? Isso é por mesa. Então, ó, o que eu tenho aqui? A primeira coisa que eu tenho que fazer é medir o comprimento total da mesa, né? E qual é o tamanho dessa circunferência? 8, que tem 8 espaços de 60 centímetros. 8 vezes 60 centímetros deu 480 centímetros, né? Tem a mesa, tem o comprimento circular da mesa tem 480 centímetros. E aí agora eu vou usar também, ele quer saber qual é o diâmetro, tá? Então a mesma coisa, eu vou botar D vezes 3,14 é igual a isso. Então só é passar dividindo, né? Ó, vou usar essa também, ó, porque ele quer saber o D. Ó, 480 é igual a D vezes 3,14, tá multiplicando, vai passar isso mesmo, dividindo. Passou dividindo, quanto é que dá essa conta? Então deu, ó, o diâmetro dessa mesa, se eu fosse medir a mesa de uma ponta a outra, passando pelo meio, daria uns 152 centímetros, né? Daria 1,5 metro mais ou menos, né? 1,5 metro, 1,50. Então, olha, 152 centímetros, perto de 1,5 metro essa mesa teria. Oitavo, uma pista, eu acho que esse é o último, né? Vamos lá. Uma pista circular tem 200 metros de diâmetro, tá? É uma pista, é um círculo a pista, e ela tem de diâmetro 200 metros. Em uma competição, os corredores percorreram 15,7 km, tá? Então aí a gente vai ter que saber quantas voltas ele teve que dar. Quantas voltas é? A pergunta é: quantas voltas foram dadas nessa pista por esses corredores? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é medir a pista. Como é que a gente mede? D, o diâmetro, vezes π. Então vai ficar 200 vezes 3,14. E isso dá quanto? 628 metros. Beleza? Aí agora, o que eu vou fazer? Para fazer essa conta, aqui está em quilômetros, tá vendo? Foi importante eu relembrar vocês. Quilômetros aqui está em metros. Então, eu vou transformar isso aqui em metros. Se eu tenho 15,7 quilômetros, eu tenho quantos metros? Isso mesmo, 15.700 metros. E aí eu vou fazer essa divisão. 15.700 metros dividido por cada volta. Quanto é cada volta? 628 metros. E me deu quantas voltas cada pessoa teve que dar? Isso aí, 25 voltas para completar esses 15,7 km. E ainda tem mais uma, né? Acho que não tem ainda. Vamos lá. Ao redor de um jardim circular vão ser plantadas mudas de flores com espaçamentos de 50 centímetros entre cada uma. Considerando que o jardim tem 50 metros de diâmetro também, quantas mudas serão plantadas? Então, ó, é um jardim circular e eu vou de 50 a 50 centímetros. Eu pego uma fita de 50 centímetros e vou planto uma rosa aqui. É uma rosa, uma flor. Eu vou e depois de 50 centímetros planto outra flor. E depois de mais 50 centímetros e vou abordando o jardim. De 50 a 50 centímetros eu planto uma flor. Tá? Mas então, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Medir o tamanho desse círculo desse jardim. Então, como é que a gente faz? Isso mesmo. Diâmetro 50 vezes 3,14. Né? Botei a fórmula de novo. 50 vezes 3,14, que dá 157 metros. Então tem 157 metros de círculo, né, nesse jardim. E eu vou plantar uma planta a cada meio metro, né, que é 50 centímetros. Então só é dividir, tá? 157 dividido por meio metro. Então deu quantas mudas? 314 mudas de planta, tá? De flor. Ok? Se não entendeu, dá uma voltada aí, tá? Volta o vídeo, passa devagar. Eita, ainda tem mais um. Agora esse realmente é o outro. Vamos lá.
No mostrador circular do relógio, há um ponteiro maior que mede 2 centímetros. Esse aqui, ó, tá? E esse aqui, ele mede o quê, gente? O maior ponteiro do relógio mede, tem gente ainda que não sabe, né? Olhar relógio de ponteiro. Ele mede os minutos, tá? Então, ó, quantos centímetros a extremidade do ponteiro maior, isso aqui, ó, a ponta dele, percorrerá em 1 hora? Em 1 hora ele vai ter que fazer o quê? Uma volta completa, né? 1 hora é uma volta completa do ponteiro grande. Então, você vai calcular com que raio, qual é o raio? 2 centímetros, que é o tamanho do ponteiro. Então, 2 centímetros, essa pontinha dele vai circular quantos metros que ela vai andar? Então vai usar 2 pi-raio, né? Vai usar essa aqui, porque ele está me dando o centímetro, né? Então vai ficar. Comprimento vai ser 2 vezes 3,14 vezes 2, né? 2 pi-raio. Usando aqui o pi como 3,14, então vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 2, que dá 12,56 centímetros, tá? Ok? Então agora realmente acabou. Próxima aula a gente resolve a última página, acho que é a página 50, tá bem? Tentem lá responder, quem ainda não respondeu, tá? Respondam, assistam a primeira aula e tentem responder, tá? Se não estiver entendendo quando pegar os depois de muito tempo. Beleza? Até a próxima então, viu? Abraço. E aí, se cuidem, lavem as mãos. Sem dúvidas, entrem lá no Instagram, Conexão Reforço Escolar 1, 2, 3, tá? Reforço sem ser cedilha, tá? Com C. Beleza? Até a próxima.